Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 12, é o último capítulo. E esse capítulo eu vou dividi-lo em 2 vídeos, para não ficar tão extenso. O nome do título é O Espírito de Oração. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Jesus se compadece com as nossas fraquezas. Ele sente o que a outra pessoa sente. À medida que entrarmos neste grande privilégio da oração, cooperando com o Espírito de Deus, nós também sentiremos o que Jesus sente por outras pessoas. Sentiremos a agonia do Espírito Santo aproximando-se de Deus através de nós em favor delas. Quando sentimos no nosso espírito esse grande anseio do Espírito Santo através de nós em favor de outros, sabemos o que devemos fazer. Devemos nos achegar, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos. Devemos nos aproximar do trono em favor de outros ou em favor daqueles que não sabem como acessar o trono por si mesmo. O trono é o lugar para receber. Nenhuma necessidade deixa de ser suprida junto ao trono. Como devemos orar pelos outros? Uma maneira é erguendo-os no Espírito, orando por eles em outras línguas, conforme o Espírito Santo se mova sobre nós em amor e compaixão para com eles. Primeiras experiências. Quando comecei a crescer e a me desenvolver espiritualmente ao longo dos anos, o mesmo aconteceu com a minha vida de oração. Comecei a ter algumas experiências que eu não entendia. Essas experiências envolviam o espírito de oração que vinha sobre mim. Pelo fato de eu não ter sido ensinada acerca dessas áreas, eu nem sempre cooperava plenamente com o Espírito Santo ou nem sequer sabia o que estava acontecendo. Entretanto, ao longo dos últimos anos, o Espírito Santo tem sido fiel em me instruir e guiar para uma maior compreensão dessas questões. Compartilho algumas dessas experiências com você na esperança de esclarecer e definir para você algumas das coisas que é possível que você também tenha experimentado e talvez não tenha reconhecido como o espírito de oração. Por não entender algumas das coisas que estava experimentando, às vezes eu ficava muito perturbada com elas. Assim, espero que, ao mencioná-las aqui, você também evite algumas das dificuldades que enfrentei enquanto aprendia essas coisas. Anos atrás, comecei a ter algumas dessas experiências na oração, logo depois que meu marido e eu nos casamos. Costumávamos fazer algumas viagens ao exterior para ministrar, e quando chegávamos, vinha sobre mim uma sensação avassaladora de peso, depressão, tristeza e angústia. Eu era recém-convertida e estava cheia do Espírito Santo também havia pouco tempo. Então, ficava muito perturbada com isso, não tendo ideia de que essa grande sensação de peso era o fardo de oração se movendo sobre mim. As estratégias do inimigo. O diabo se aproveitava da minha falta de conhecimento nessas coisas e me bombardeava com pensamentos que sugeriam que havia algo errado comigo, porque a sensação de peso era muito real. A maior arma que o inimigo usa é o poder da sugestão. Ele nos sugere um pensamento e, se não reconhecermos como vindo dele e não nos opusermos a ele, ele ganhará entrada na nossa mente e renunciaremos à nossa paz. O inimigo estava pretendendo me manter fora da área do espírito e presa à área da mente, porque essa era a área onde ele trabalha. Essa é a área dele. Se Satanás puder manter você na área da mente, ele irá chicotear você. Mas se você o mantiver na área do espírito, que é a área da fé, você quem vai chicoteá-lo. Ele procura nos manter na área da mente, porque então nós não nos submeteremos ao nosso espírito e ao Espírito de Deus
como deveríamos e perderemos a nossa eficácia. Eu deveria ter me submetido ao espírito de oração, orando em línguas e ter resistido a esses ataques mentais, respondendo a esses pensamentos perturbadores com a palavra. Depois, deveria ter aquietado a minha mente, focando a minha atenção no meu espírito. Mas, em vez disso, fiquei presa na área da mente, o que me deixou perturbada. Reconhecendo o espírito de oração. O Espírito Santo estava tentando fazer com que eu cooperasse com ele. Eu deveria ter começado a falar em outras línguas, porque então estaria cooperando com o Espírito Santo em oração. Eu deveria ter aquietado a minha mente, focado no meu espírito e orado em outras línguas até sentir o peso sair. E.W. Kenyon descreve esse mesmo fardo de oração em seu livro intitulado Em Sua Presença. Ele escreve: o Espírito Santo em nós costuma interceder com gemidos que não podem ser traduzidos em palavras. Muitas vezes estamos deprimidos e não conseguimos entender ou ver razão alguma para isso. É o Espírito Santo em agonia acessando o Pai através de nós. Se o nosso espírito fosse frutífero, sensível ao Espírito Santo, talvez pudéssemos entender a linguagem e a agonia do Espírito enquanto procurava acessar poderosamente o trono da graça. Quando o fardo de oração se move em um crente desse modo e nos dedicamos a orar em outras línguas, sempre que aquilo pelo qual estamos orando é alcançado, esse fardo de oração se retira. Quando isso acontece, você pode cantar em línguas ou pode começar a rir ou simplesmente se sente leve, sentindo a remoção desse fardo. É o que os antigos chamavam de guerrear com Deus em oração. Pelo fato de eu ser um bebê espiritual e não entender essas coisas, eu não sabia como cooperar com o Espírito falando em outras línguas e o fardo de oração, o peso não saía. Ele ficava em mim por dias e por causa da minha falta de entendimento, o diabo sugeria todo tipo de pensamento que perturbava a minha mente durante esse período. Se eu soubesse como cooperar com o Espírito Santo nessas questões, Deus teria podido realizar o seu plano através de mim. Se o meu espírito fosse mais sensível, eu teria reconhecido isso como uma direção espiritual, em vez de pensar que eu estava sob ataque. Como é importante recebermos instrução nessas questões, para sabermos como cooperar com o Espírito Santo e dar muitos frutos em oração. Precisamos ser ensinados. Na vida de Samuel, nós o vemos ainda criança servindo no templo. Certa noite, quando estava deitado para dormir, ele ouviu uma voz chamar o seu nome. Ele pensou que Eli, o profeta que morava no templo, o estivesse chamando, então correu até ele. Eli negou tê-lo chamado e mandou voltar para o seu quarto e se deitar. Isso aconteceu com Samuel 3 vezes, e em cada uma delas Samuel correu até Eli. Na terceira vez, Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando Samuel. Eli precisou de várias vezes para reconhecer que o Senhor estava visitando Samuel. Samuel respondeu à voz o tempo todo, mas ele respondeu de forma errada. Ele não reconheceu que o Senhor o estava chamando. Então ele correu até Eli, em vez de responder ao Senhor quando ele o chamou. Se não reconhecermos que Deus é quem está tratando conosco, não responderemos a ele corretamente. Qual foi a ajuda de Samuel nessa situação? Foi a instrução que Eli lhe deu. Na terceira vez que Samuel correu até o profeta, Eli o instruiu sobre como responder adequadamente à voz que estava ouvindo. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. 1 Samuel, capítulo 3, verso 9.
Quando Samuel fez conforme Eli o havia instruído, o Senhor continuou falando com Samuel e lhe entregou a mensagem que ele havia ido levar. Precisamos observar nesse incidente na vida de Samuel que, embora o Senhor tenha chamado o nome de Samuel, até Samuel reconhecer que era a voz do Senhor e até que ele respondesse corretamente a essa voz, o Senhor não continuou falando com ele para entregar a mensagem que havia ido levar. E se Samuel tivesse ficado na cama depois de ouvir essa voz chamá-lo, perguntando-se quem era que o estava chamando? Se ele não tivesse respondido indo até Eli, ele não teria recebido instruções sobre como responder adequadamente a Deus. As experiências dos outros. Quando o Espírito de Deus começou a me ensinar sobre o Espírito de oração, comecei a prestar uma atenção especial a que os outros ministros diziam em seus escritos com relação à oração. Kenyon observa em seus escritos que durante anos ele acordava se sentindo deprimido e não entendia na época que o espírito de oração estava sobre ele. Era a agonia do Espírito Santo dentro dele, erguendo o fardo de uma outra pessoa a Deus. Isso aconteceu por algum tempo antes de ele reconhecer, mais tarde, que se tratava do espírito de oração. Também observei que esses sentimentos de depressão às vezes estavam sobre mim quando eu acordava pela manhã. Muitas vezes o espírito de oração pode se mover sobre você quando você acorda pela manhã ou quando você está quase adormecendo, porque é quando a mente está menos ativa e os apelos do espírito são percebidos mais facilmente e a direção dele é discernida com mais facilidade. Charles Finney foi um poderoso avivalista e um homem de oração que viveu nos anos 1800. Em sua autobiografia, ele costumava se referir às muitas vezes em que sua mente ficava tremendamente perturbada. Depois de se dedicar à oração, sua mente ficava novamente calma e cheia de paz. Era então que ele sabia que a resposta à sua oração estava garantida. Aprendi que quando minha mente parece estar inquieta, é porque meu espírito está perturbado e inquieto. Quando dedico tempo para orar em outras línguas nesses momentos, essa inquietação me abandona e uma paz perfeita volta ao meu espírito e à minha mente. Essa perturbação em meu espírito já permaneceu por dias, mas eu continuava a levar a necessidade a Deus, orando em outras línguas até que ela me deixasse, que fosse por um período longo ou breve, pondo-se de lado para orar. Quando estava sobre um espírito de oração mais pesado, eu tinha de parar o que estava fazendo para me pôr de lado, a fim de levar o fardo que estava sobre o meu coração ao Senhor. Se esse fardo permanecesse por horas ou mesmo dias e eu tivesse outras responsabilidades diárias, eu me colocava de lado tantas vezes quanto possível para levar o fardo que estava sobre o meu espírito ao Senhor. Mas quando esse espírito de oração mais pesado se movia sobre mim, eu deixava de lado tantas responsabilidades diárias quanto possível para poder me dedicar à oração. Em outras vezes, se o fardo de oração não estivesse tão pesado sobre mim, eu conseguia orar enquanto realizava minhas tarefas diárias, elevando o meu coração ao Senhor e orando em outras línguas ao longo do dia. Eu consegui orar até sentir o fardo ser removido, perdendo a direção de Deus. Um ministro conta sobre um incidente em que ele teve uma orientação de orar por um ente querido. Cerca de 5 minutos depois de começar a orar, o telefone tocou e pediram ao ministro para fazer uma determinada coisa, de modo que ele saiu de casa e se esqueceu da orientação que havia tido de orar. 2 horas depois, ele recebeu outro telefonema que informou que o ente querido havia sido morto em um acidente de carro naquela manhã. Era o mesmo ente querido por quem ele havia sentido a direção de orar. Se estivermos ocupados demais com as coisas naturais,
podemos perder a direção do Espírito e isso pode nos custar caro. Houve algumas vezes em que perdi a direção dada pelo Espírito de Deus. Eu tinha um parente que não via há décadas, mas enquanto eu me vestia certa manhã, o nome dele veio à minha mente. Eu não reconheci isso como uma direção do Espírito para orar. Então, fiquei relembrando situações com ele e às vezes em que brincávamos juntos quando crianças, mas não orei por ele. Cerca de uma semana depois, um membro da família telefonou para me dizer que aquele parente havia morrido. Ele tinha apenas 40 e poucos anos e deixou uma esposa e 2 filhos. Era o mesmo parente por quem o Espírito havia tentado me levar a orar, mas eu havia perdido a direção dada pelo Espírito. Qual foi a dica que o Espírito me deu? O nome do meu parente veio ao meu espírito. Eu não tive uma sensação de urgência. Não senti que a vida dele estava em perigo. Não obstante, se eu tivesse orado. Estou convencida de que a situação dele poderia ter sido transformada. Perderemos as dicas que o Espírito Santo nos dá se não passarmos tempo suficiente no Espírito. Precisamos passar tempo falando em outras línguas para mantermos o nosso espírito sensível à direção do Espírito. Há muito a perder se não permanecermos afiados no Espírito. Entretanto, se errarmos o alvo, temos apenas de nos arrepender e seguir em frente. Uma atalaia. Cerca de 3 semanas depois da morte desse meu parente, eu estava liderando a oração diária na nossa igreja. Depois de passar algum tempo orando em outras línguas, fui arrebatada no Espírito e Deus falou comigo. Estou colocando sobre você a responsabilidade de ser uma atalaia sobre sua família. A vida do seu parente poderia ter sido poupada se você tivesse cooperado com o meu Espírito e orado. A situação dele poderia ter sido transformada. Você não pode mudar todas as situações para os seus parentes, mas algumas situações podem ser mudadas. Se elas podem ser mudadas, eu espero que elas sejam mudadas. Há algumas coisas que não posso mudar para os outros. Isso significa que essas mudanças são eles que precisam fazer. Eu não posso fazer essas mudanças por eles. Mas há algumas situações que a minha fé pode ajudar a mudar e as coisas que podem ser transformadas. Deus espera que sejam transformadas. Ele espera que eu leve a minha fé para a situação deles e faça a minha parte para tomar posse da ajuda em favor deles. Uma vez que Deus depositou e transferiu tanto da sua palavra a nós, Ele espera que usemos isso para trazer bênçãos e ajudar a outros. O que Deus quis dizer quando disse que Ele estava me tornando responsável por ser uma atalaia sobre a minha família. Coloquei atalaias em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, que são seus servos e por suas orações farão lembrar ao Senhor as suas promessas. Não se calem e não se concedam descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Isaías capítulo 62, do verso 6 ao verso 7. As atalaias que são mencionadas nessa passagem não estão vigiando o inimigo. Elas estão fazendo Deus lembrar o que Ele prometeu na sua palavra. Elas estão vigiando para garantir que a sua palavra dada a elas se cumpram. Elas continuam erguendo a palavra de Deus na presença dEle até verem a palavra de Deus se cumprir em suas vidas e em suas famílias, em suas casas e em suas situações. Por quanto tempo as atalaias devem lembrar essas coisas a Deus? Elas devem fazer isso até que Ele as estabeleça e faça delas um lugar de louvor na terra. Até que a sua palavra dada a elas se cumpra.
Você deve erguer a palavra de Deus à presença dele, lembrando a ele as suas promessas, até que aquilo pelo qual você está orando, aquilo que Deus o orienta a orar, se torne um lugar onde a vontade de Deus está sendo feita. Subtítulo: Sintomas cardíacos. Um ministro me contou uma experiência que teve quando o espírito de oração se moveu sobre ele em favor de outro pastor. Enquanto ele estava se preparando para pregar no seu culto na manhã de domingo, ele começou a sentir dor no peito. Ele resistiu ao diabo e reivindicou a sua cura para os sintomas cardíacos, mas os sintomas cardíacos continuaram. Então Deus falou com ele: quero que você vá à igreja do pastor W e ore pela cura dele. Como esse ministro estava tendo sintomas cardíacos em seu próprio corpo, ele decidiu esperar até depois do seu culto matinal antes de ir orar pelo outro pastor. Após concluir seu culto, o ministro recebeu um telefonema informando que o pastor W havia caído morto no púlpito, vítima de um ataque cardíaco. O ministro percebeu que todos os sintomas cardíacos que estava sentindo haviam cessado. Ele percebeu que durante todo aquele tempo estava sentindo os sintomas do pastor que estava morrendo. Mas por parecerem tão reais, ele pensou estar tendo problemas em seu próprio corpo. Ele havia errado o alvo com Deus por não ter ido orar pelo outro pastor antes do seu culto na manhã de domingo. Deus estava à procura de alguém para cooperar com ele e ministrar ao outro pastor. Se esse ministro tivesse seguido as instruções de Deus e ido impor as mãos sobre o outro pastor, estou convencida de que o homem teria sido curado. Tuberculose curada. Smith Wigglesworth contou sobre uma experiência que teve quando foi orar por um ministro que estava de cama com tuberculose. Ele havia ido visitar o homem em sua casa e viu que o estado de saúde dele era grave e que ele estava bastante debilitado. Smith disse ao homem que voltaria para ministrar a ele no dia seguinte. Enquanto o irmão Smith dormia naquela noite, foi despertado com todos os sintomas de tuberculose sobre seu corpo. Smith rolou para fora da cama, caindo ao chão, e começou a orar. Os sintomas pareciam tão reais que ele pensou estar sendo atacado por tuberculose. No entanto, o irmão Smith fez a coisa certa, orando até os sintomas o deixarem. O irmão Smith disse que pensou que Satanás estava tentando colocar tuberculose nele, mas estou convencida de que ele estava sentindo em seu próprio corpo os sintomas daquele homem moribundo. Ele estava experimentando o que diz a palavra em Hebreus 4,16. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Quando entramos nessa vida de oração, sentimos o mesmo que Jesus sente por eles. É como um fluir de compaixão entrando nos sentimentos de outra pessoa. Através do espírito de oração, o Espírito de Deus estava alcançando o trono da graça através do irmão Smith em favor do homem moribundo. Smith estava acessando o poder de Deus, disponibilizando um tremendo poder para o homem. Quando Smith ministrou ao homem no dia seguinte, o homem moribundo foi completamente curado e levantou-se pelo poder de Deus. Muitas vezes o Espírito de Deus está em busca de alguém para cooperar com ele nesta obra poderosa da oração. O Espírito está procurando alguém que faça pedidos e libere em favor de outra pessoa. O Espírito nos ajuda nesta grande obra de oração, nos dando a palavra em outras línguas, mas precisamos nos submeter e cooperar com ele. Precisamos ser sensíveis em nosso espírito ao Espírito Santo para reconhecermos os seus movimentos e apelos dentro de nós. Muitas vezes, quando alguém percebe uma necessidade, pensa que é algo pessoal e que diz respeito a si mesmo, quando na verdade é o Espírito Santo tentando envolvê-lo em uma empreitada santa de oração
em favor de alguém que está necessitado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Em o nome de Jesus.